Esta história pode começar por aqui, pela carta de Dom Afonso V concedendo a seu tio, o infante Dom Henrique, licença para povoar os Açores. Estamos em pleno século XV. Semeiam-se pelas ilhas os primeiros grãos de trigo. Crescem as searas. E logo a força da água empurra as mós, como na Ribeira dos Moinhos, em Angra do Heroísmo, memória da arqueologia. Mas ao tempo, a ideia é de fazer dos Açores, neste caso da Ilha Terceira, um celeiro do reino. Trigo em quantidade para abastecer Lisboa e as praças fortes no norte da África. E foi então que a Baía de Angra ensaiou os primeiros ventos do chegar e do partir dos navios. A viagem do trigo. Nesta volta do mar, ainda se adivinha nos campos da Terceira o trigo das searas. Mas há outra planta a marcar também os ritmos da vida. É o pastel dos tintureiros, uma planta corante com grande valor na Europa daquele tempo. E encolhendo as folhas, logo as metem debaixo de uma pedra de mó. E do que se moe, fazem pães redondos e os põem a enxugar. Hoje não resta por aí uma única planta do pastel. Contudo, no trabalho do investigador Valdemar Mota, não faltam as referências. Tudo a fazer supor de novo a Baía de Angra. Desta vez a Baía ensaia os ventos das rotas de Inglaterra, Flandres e mais Europa. Desta vez, por causa dessa tintura azul. E a Baía de Angra soube também de caminhos para o Ocidente. Tê-los-á aprendido com as viagens dos cortes reais pelos mares da Terra Nova. E aprendeu outros ventos, também para as bandas do Poente. Sopraram em fevereiro de 1493. Chegaram com os ecos da passagem de Cristóvão Colombo pela ilha de Santa Maria. Era então a volta da sua primeira navegação pelas Caraíbas. O que agora nos traz à cidade de Angra é outra história. Está contada em traço azul azulejo aqui na Biblioteca Arquivo. 1499. Vasco da Gama regressava da Índia e, por trazer seu irmão Paulo da Gama muito doente, entendeu ir curá-lo à Ilha Terceira. Mas, chegando à Terceira, faleceu-lhe logo o irmão. Apesar da trágica circunstância, estava inaugurada a Rota da Índia e ela tocava o porto de Angra. Por isso, desfolhamos o relato dessa viagem inaugural. Por isso visitamos a épica de Camões e a arte do pintor Malhoa. Não se pintam as palavras, é certo, mas são guerreiras e aventureiras. Falam de batalhas e desafios, as palavras que Paulo da Gama diz nesta tela e neste instante ao enviado do rei de Calcute, na Índia. Depois, visto como já tínhamos achado e descoberto o que vínhamos buscar, lê-se no relato da viagem, logo fizemos as velas e nos partimos caminho de Portugal. E assim foram chegando à Baía de Angra, as novas dos mares do Oriente, maré alta da Pimenta, Canela e Aljufa. E também a maré baixa de longas calmarias, ventos contrários, escorbuto e morte. Os restos mortais de Paulo da Gama foram depositados na capela da Senhora da Guia. Com a construção da Igreja de São Francisco, perdeu-se a memória do lugar. Entretanto, muito saber foi ficando. Saber de velas, cartas, norte e sul. Saber de ouro, prata, cravos, cravos, lágrimas. Angra tornara-se a universal escala do mar poente, como lhe chamou Gaspar Frutuoso, o cronista das ilhas. Bom, as circunstâncias dos ventos do Atlântico não permitiam que os barcos à vela regressassem à Europa sem passarem pelos Açores.
e isso foi a causa, possivelmente, do descobrimento dos Açores e depois uma das causas da sua ocupação humana e da sua utilização nessas rotas de regresso das Índias, da Índia autêntica, da Índia do Oriente e da Índia americana, das Américas. Bom, e o Porto de Angra transformou-se numa das escalas mais importantes do Atlântico nas viagens de regresso. E assim se foi desenvolvendo a partir ainda do século XV, finais do século XV, e depois ao longo do século XVI, XVII e XVIII. Angra nasceu dessas mesmas circunstâncias. Nem o sítio geograficamente era o melhor, mas a existência de um porto em tão boas condições naturais exigiu a construção de uma cidade. Além disso, Angra é uma zona e é um ponto de convergência de várias civilizações, de várias circunstâncias políticas da construção dos impérios europeus, primeiro do Império Português, depois da União das Coroas, dos dois impérios, o Império Português e o Império Espanhol, da União Ibérica, e posteriormente do Império Britânico, e noutras circunstâncias políticas muito diferentes. Um ponto de apoio essencial para a América se unir com a Europa, e ainda hoje é realmente, não o Porto de Angra, evidentemente, mas a Ilha Terceira, o ponto essencial da união das duas margens do Atlântico. Agora o regresso a Angra, nesses dias da universal escala do Mar Poente. E nesses dias, já os navios do descobrimento contornavam o bojo da África e seguiam pelo Golfo da Guiné. Já Dom João II mandara construir o castelo de São Jorge da Mina, e cada ano se tira dali 170 mil dobras de ouro fino, dizem testemunhos da época. E ao levante do reino do Benim, há muitos elefantes, dos quais os dentes de marfim muitas vezes compramos. E mais ouro, agora do outro lado da África. Das terras de Monomotapa vem ter esta fortaleza, na ilha de Quilua. Depressa, no entanto, se escapa por outras portas do Índico, enquanto mais e mais navios largam do Tejo com destino à Índia para regressarem depois pela escala de Angra. Quantas vezes, entre marés de desespero, sempre em busca de cristãos e especiarias. Especiarias, sim. Tanto que num só ano chegaram ao reino mais de 2.500 quintais. Pau de canela, cardamomo, pimenta, gengibre. Gengibre, pimenta, cardamomo, numa curiosa coleção de gravuras do século XIX, onde não faltam a noz moscada e o cravo da Índia. Entretanto, cidade de Goa, e daqui ressaltam as linhas fortes do Forte da Aguada, a lembrança de antigas batalhas, e de tudo Angra teve notícia. Mas, por esses dias, as Ilhas Terceiras enfrentavam também as suas batalhas, contra corsários e piratas de várias origens. Reproduzida nos anais da Ilha Terceira, pode ler-se, por exemplo, uma carta de Dom João III sobre a urgência no envio de uma armada à Ilha do Corvo, com o objetivo de vir em guarda das naus da Índia que ali cruzavam o oceano. E foi com este espírito que se criou em Angra a Provedoria das Armadas Reais. Nem por isso, contudo, terminaram os assaltos na paragem do Corvo, no Mar dos Açores. Por isso, para a defesa da Baía de Angra, construiu-se o Forte de São Sebastião, com um cubelo embaixo onde está assentada a artilharia. Agora, é este outro mar que nos move no tempo.
Com ele viajamos até o ano de 1532, mês de janeiro, Brasil, São Vicente. Assistimos ao desembarque do capitão Martim Afonso de Sousa. Traz a bordo mestres de engenho e socas de cana-de-açúcar da Madeira. E a todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão deu a todos os homens terras para fazerem fazendas. Estava em marcha o Império do Açúcar. E então, todos os anos, entram no porto de Angra cerca de 120 mil arrobas de açúcar. E 10 mil quintais de pau-brasil, acrescentam os textos. Depois, por todo o Brasil, há de buscar-se também no salto das cachoeiras e nas margens dos rios uma certa cidade do ouro. Até que, avançado o século XVII, o tesouro das minas brilha finalmente em quantidade e fortuna. Enquanto isto, Portugal e Espanha disputavam já desde o início do XVI a posse do Rio da Prata. Porque, desde os primeiros contactos com os índios, que se sabia de um rio de prata lá para o interior. Mas talvez afinal o rio fosse esta montanha, Potosí, e as minas que tanta riqueza trouxeram à coroa espanhola. Ouro e prata, a caminho da península. Mas não deixariam de tocar a universal escala do mar poente. Foi assim, por exemplo, em novembro de 1589. Chegaram a Angra 2 navios e a sua carga, escreveu o holandês Linschoten, era de 5 milhões de prata, os quais foram descarregados no porto. Enquanto a cidade enriquecia também o seu património. E é esta ideia que nos traz agora ao interior da Igreja do Santíssimo Salvador da Sé. Talvez para um instante na Sala do Tesouro. Sobretudo para apreciarmos o frontal em prata do altar do Santíssimo. A partir de originais em madeira dos mestres da Sé de Angra, reproduzem-se aqui cenas várias do mistério pascal, como o Senhor no Horto e o lava-pés, prata fundida e cinzelada. Segundo alguns especialistas, o altar é a obra-prima da ourivesaria dos Açores. Mas ele é também a evocação dos dias em que, citamos, nadava verdadeiramente a ilha e a cidade em rios de prata e ouro. Seguindo agora um outro rio de prata, entramos no convento de São Gonçalo. Brilha sobre o altar-mor mais uma história de mar. Brilha nesta cruz e neste Cristo em prata, reflexos de ouro, nas pedras preciosas e na finura da ourivesaria. Terá chegado a Angra vindo do Novo Mundo, oferta ao convento de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Já agora, outros espaços da igreja, outros sinais da distância e da viagem. À saída de São Gonçalo, e lembrando de novo o rei Filipe II, é forçoso um olhar sobre o castelo de São Filipe, hoje Castelo de São João Batista. Foi obra dos espanhóis, para controlar a cidade e defender a baía dos assaltos dos corsários, ingleses sobretudo. E assim, riquezas e objetos do mundo continuaram a chegar. Estão aqui, na Casa-Museu de Francisco Ernesto Oliveira Martins, exemplares de grande valor artístico. Arca de madeiras de cedro e jacarandá, século XVII, influência mogol. Crucifixos em madeira, Cristos em marfim, estilo indo-português. Origem Costa do Malabar, Índia, séculos XVI-XVII.
De momento, a exposição flui sobre esta caixa, com a sua barra decorativa, também de estilo indo-português. Agora, um armário oratório, madeiras de cedro e pau-santo, fábrica açoriana, século XVII. E no seu interior a expressão do que hoje se entende como encontro de culturas. Está no conjunto das peças de diversas origens, na sua convivência, no equilíbrio dos pormenores. E prosseguimos os caminhos do património de Angra, ainda navegando os dias da universal escala do Mar Poente. Por isso, entramos no Palácio dos Capitães Generais, que antes foi o Colégio dos Jesuítas. Também aqui poderiam ser várias as marcas da história, mas elegemos uma. Esta mesa vale pela manufatura e pela qualidade das madeiras do Brasil. Imprescindível, naturalmente, uma visita ao Museu de Angra, na ladeira de São Francisco. Primeiro os passos do convento e logo adiante a lição dos objetos, a começar pela réplica do mostrolábio náutico do século XVI. Igualmente, do XVI, esta iluminura sobre pergaminho. Trata-se de uma reprodução do célebre Atlas catalão, original do século XIV. Nessa altura, grande parte do mundo estava ainda por se mostrar. Mas o Atlas catalão era já o desenho de outras geografias e também a imagem de outras maneiras de fazer a vida. Tanto que até parecia evocar pedaços de uma história então ainda por acontecer. Como aqui, Ilha de Moçambique, margem do ir e voltar na rota da Índia. De novo no Museu de Angra, diante de um modelo da nau Santa Catarina do Monte Sinai. 800 tonéis, 140 peças de artilharia. Em 1524, neste navio, Vasco da Gama viajou para a Índia pela última vez. Viria a falecer nesse mesmo ano, em Coxim. Ficavam para trás todos os assombros da Boa Esperança, do seu caminho marítimo. E de tudo isto chegaram notícias ao porto de Angra. E ao porto de Angra continuaram a chegar, vindas do Oriente, muitas das peças que hoje enriquecem o acervo do museu. Como esta, madeira de ébano, embutidos de marfim e madrepérola, um contador indo-português, século XVII. Outro contador, madeiras do Brasil, embutidos da Índia. E este outro, madeira de teca, embutidos de marfim, peça do século XVII, produzida na costa do Malabar. Afinal, a evocação de outro lugar longe, Pandalaini, onde na sua primeira viagem veio ancorar a frota de Vasco da Gama. 27 de maio de 1498. E ao outro dia, pela manhã, foi o capitão falar com El Rei de Calcute. Mas o Museu de Angra celebra outras viagens. Por exemplo, esta mesa em talha, século XVII, vem lembrar o Brasil. Brasil, fortuna, engenho e arte. E de tudo isto, já é sabido, tudo aportou a Angra. Quantas vezes, entre os sons da floresta e o grito de silêncio do índio. Do outro lado do mundo, a China, local de origem de louças de grande qualidade, como este serviço, decorado com brasão de armas e pombas com festões de flores. Companhia das Índias e outras porcelanas do nascente. Regressamos à cidade através desta gravura. Angra, à época do ciclo da laranja. E a dita fruta se embarcou para Liverpool num bergantim inglês. 704 meias caixas de laranja doce. O mais antigo documento sobre a cultura de citrinos na Ilha Terceira data do primeiro quartel do século XVI. Mas a laranja só ganha estatuto de negócio com as exportações para a Inglaterra entre finais do século XVIII
e meados do XIX. E é por essa altura que o Porto de Angra recebe da mesma Liverpool, entre outras mercadorias, 50 terrinas sortidas, conforme o livro da receita da alfândega. Por exemplo, muita criança e porcelana artística inglesa continuava a chegar. Aproximam-se, entretanto, as últimas palavras e as últimas imagens desta história. Desde o século XVI estava a ermida do Corpo Santo dependurada numa rocha sobre a baía de Angra. Depois, por temor do contínuo abalo provocado pelas ondas, a ermida mudou de lugar. Contudo, mais nada mudou. Ficou com a gente do Corpo Santo, gente do mar, a antiga devoção pela Senhora da Boa Viagem. E com esta gente do mar ficou também a memória da vida. Séculos de luta no correger das velas, na força dos remos, na carga dos porões e no espanto, um enorme espanto, diante das novidades do mundo. Até que o regime de ventos deixou de ter sentido. As velas desceram nos mastros para sempre. Os vapores descobriram outros caminhos, inventaram outros portos. E foi então que Angra deixou de ser a universal escala do mar poente. Naturalmente.